Muito boa tarde, amigos internautas, seguidores do programa Motivar, seguidores do Edson também no Instagram e no Facebook. Muito boa tarde a todos. Mais um dia de programa Motivar para todos nós, para motivar aos meus seguidores, aos nossos seguidores e para motivar a mim mesmo. Hoje, dia 2 de outubro de 2020, mais um programa Motivar para todos nós. Aqui com vocês mais uma vez Edson Dornelles para hoje no programa Motivar conversarmos sobre: é errado ter medo? Talvez os meus amigos internautas, as minhas amigas mais jovens não tenham se deparado ainda com esse tipo de situação que eu vivi na minha infância, que foi: o homem não tem medo, o homem é machão. Então esse tema, é errado ter medo, ele era muito significativo e sequer os garotos antigamente gostavam de questionar qualquer possibilidade ou não de medo. Quando na verdade, vamos ver no programa de hoje, que ter medo é uma coisa relativamente normal, tá certo? É errado ter medo? Esse é o tema, título do nosso programa de hoje, 2 de outubro, fazendo o programa num cenário diferente, direto aqui de Natal, onde eu vim passar o fim de semana, e não poderia deixar mesmo em trânsito de me comunicar com os meus seguidores, com os nossos ouvintes do programa Motivar, mesmo distantes da Rádio Rural. O foco, a atenção e a preocupação com conteúdo de qualidade continua em pé. Lembrando, para quem porventura tenha esquecido ou ainda não tem a informação, estamos temporariamente fora dos microfones e dos estúdios da Rádio Rural por norma eleitoral, visto que a lei da descompatibilização exige que candidatos políticos do próximo 15 de novembro se afastem dos microfones e das câmeras. Motivo este que eu, Edson Dornelles, candidato a uma vaga de vereador na cidade de Mossoró, estou temporariamente fora dos estúdios da Rádio Rural, onde volto em 16 de novembro, para aquele lugar mágico, para aquele microfone mágico, para aquela audiência fantástica e para aquela equipe da Rádio Rural fantástica e que me faz sentir muita saudade de verdade. Tá bom? Então, é errado ter medo? Eu quero que vocês, meus amigos e amigas, internautas, seguidores, realmente pensem e me digam se alguma vez já sentiram ou tiveram essa dúvida. Eu tenho muito medo, o meu medo ele é pertinente a uma pessoa normal, é uma situação normal? Muito obrigado pelo carinho, Josivan. Eu sei que tu tens acompanhado o meu trabalho, eu sei que posso contar contigo. Muito obrigado. Então vejam amigos, quando a gente se questiona, porque eu tenho certeza que todos, vez ou outra e via de regra, se questiona: o meu medo é exagerado? O meu medo vai me acovardar, vai me congelar, vai me manter distante dos meus sonhos? É um medo normal? Qual é o medo normal? Enfim, então vejam, esse tema, é errado ter medo? O que tu pensa sobre isso? Tens medo de alguma coisa? Com franqueza, medo de alguma coisa? Que tipo de situação te coloca medo? Vejas que, em primeiro lugar, conhecer a definição de medo, para a gente conhecer um pouquinho mais esse tema e promovermos de repente um debate um pouquinho mais interessante, tá certo? O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta que surge provavelmente do receio de fazer alguma coisa errada. Quando a gente tem medo, pessoal, de alguma coisa, é medo de nos equivocarmos, é medo de falharmos, é medo de fazermos alguma coisa errada. E geralmente por nos sentirmos ameaçados, física ou psicologicamente. Vejam, existem outros medos, mas predominantemente o medo predomina por situação de desconforto com o risco físico ou psicológico.
Um medo pequeno pode ser considerado simplesmente uma ansiedade. E se essa ansiedade cresce, ela pode chegar a um estágio de ser considerada fobia. Aí já é caso para psicólogo e às vezes psiquiatra. Adiante da fobia, eu diria para vocês que existe o pavor, que é quando instintivamente, inconscientemente, involuntariamente, a pessoa dá muita, mas muita ênfase ao medo. Ela tem tanto medo que pode dizer que ela já está apavorada. E apavorada não é só relacionada a questões físicas, de medo, rua escura. Não, o pavor vem de uma série de circunstâncias também. Sobre essa questão de ser errado ter medo, meus amigos, saibam que não é errado ter medo. Não é errado ter medo. Contudo, é fundamental aprender como lidar com ele. Porque tem gente que tem medo e não sabe lidar, não sabe administrar. Fica como uma estátua parada, paralisada. Não pode acontecer isso. De como lidar com ele é uma questão de interpretação, de análise, de serenidade e um pouco de segurança também. Ter medo é uma coisa normal. É algo que, quando tu enfrentas de verdade, ele desaparece. O medo só existe se tu realmente estás encolhido diante desse sentimento que te provoca o desconforto. Porque quando tu encaras de verdade, esse medo ou desaparece, ou pelo menos ele se encolhe, ele fica menorzinho, ele fica menos expressivo, tá certo? Quando tu estás diante de um novo desafio, por exemplo, que pode ser um empreendimento, digamos, uma viagem, tu fazes estudos, análises e planejamentos muitas vezes. E é provado, não só por psicólogos, bem como por especialistas de educação e de formação de carreiras, que muitas vezes as pessoas fazem tanto estudo, com tanto aprofundamento, com tanto questionamento, que, na verdade, o objetivo é encontrar o caminho perfeito. E ao perceber que encontrar o caminho perfeito não existe, um certo medo, um certo pavor toma conta de ti. Presta atenção, não existindo caminho perfeito, assim tu verás que, além de tempo perdido em tanta análise, tanto estudo, tanta reunião, tanto cuidado, tantas peculiaridades meticulosas, tu vais perceber que perdeu tempo e, na verdade, só fez com que o teu medo aumentasse. Então existe, portanto, o medo normal de um negócio não dar certo, o medo de fracassar numa viagem onde tu vais ter que expor um novo produto, expor a tua empresa, vender alguma coisa. O medo é realmente algo pertinente ao ser humano normal. Agora, saber como lidar com ele, bom, é outra história, meus amigos. E o pior, eu diria, é que quando tu vais perceber que muitas vezes tanto estudo, tanto perfeccionismo, tanto preciosismo em análises, estudos e verificações, tu vais perceber que tudo isso foi em vão. Perdeu teu precioso tempo, fez terrorismo contigo mesmo e tudo foi em vão, porque não havia necessidade de tanto estudo e, por consequência, tu gerastes em ti mesmo um medo que, em circunstâncias normais, ele não te acometeria. Atenção, meus amigos, é normal ter medo. Eu repito, é normal ter medo. Todos sentem medo. Os grandes empresários sentem medo. Eu ouvi uma entrevista do Roberto Carlos outro dia que disse que hoje, com mais de 50 anos de carreira, ele ainda tem um frio na barriga quando chega num show. Ainda hoje, grandes jogadores de futebol, de seleção, ainda o coração bate forte quando entram num estádio lotado. É muito normal esse medo, a insegurança, o medo do fracasso. Ou vocês acham que é só o novato que tem medo de fracassar? Para superar o medo, há que dar o primeiro passo. Tem que ter um start, tu tens que começar. Se tu tens medo de algo, vás com medo mesmo. Mas tu não podes te acovardar, te amedrontar, te paralisar
e acabar desistindo dos teus sonhos. Ter medo é uma coisa normal. Desde o primeiro passo, daqui a pouco tu dá o segundo, até que tu vais perceber que tu és forte, capaz e empoderado o suficiente para alcançar os teus sonhos e as tuas metas. Saber administrar e conviver com o medo, repito, é algo extremamente normal, que os grandes homens vencedores tiveram que superar também. Quando participamos de palestras, de cursos, de seminários com grandes autoridades, muitas vezes nos momentos mais informais da palestra ou até no café, no coffee break, acabam relatando, e inclusive durante a palestra, momentos inusitados de situações muito peculiares, constrangedoras às vezes, em que eles tiveram medo e pagaram talvez verdadeiros micos. Ter medo não é vergonhoso. Vergonhoso é se acovardar diante de um medo que às vezes é pequeno e vai atrapalhar a tua vida. Eu lembro de determinado programa onde o tema era desenvoltura, dicção, falar em público, que eu comentei com vocês, meus queridos ouvintes, o relato de um professor, no primeiro dia na faculdade, que foram 5 minutos, 10 minutos, ele tomava água, ele suava um pouco frio, ele tinha um lenço que ele secava a testa e a nuca. Eu percebi, por ter um pouco de experiência, ou pelo menos de sensibilidade, que esse cara não tem experiência com aula. Deu 10 minutos e ele disse: gente, levante o braço, quem é tímido aqui? Alguns levantaram o braço. Levante o braço quem não tem muita habilidade para falar em público. Outros levantaram o braço. Ele disse: posso me juntar ao time de vocês, dos tímidos e que não têm experiência e habilidade em falar em público? A turma ficou meio perplexa. Eu vou explicar. Hoje é meu primeiro dia de aula, meu primeiro dia como professor, meu primeiro dia aqui na universidade, meu primeiro dia com vocês. Eu fico feliz em ver que eu não sou o único tímido, que eu não sou o único inseguro e eu quero a ajuda de vocês. Esse desabafo corajoso, ao admitir que tinha medo, fez com que a turma o recebesse de uma forma muito bacana. Ninguém se armou, pelo contrário, todo mundo se desarmou na totalidade para aquele relato que foi indiscutivelmente um relato bonito, sincero, de alguém que, com outras palavras, estava, na verdade, era pedindo ajuda. Não é feio ter medo, é feio se acovardar diante dos obstáculos, é feio desistir dos teus sonhos em função de medos, é feio mostrar que tu estás mais uma vez desistindo de projetos com medo do que poderia acontecer ali na frente, com medo dos obstáculos que estão se apresentando para ti. Os obstáculos vão te incomodar, alguns vão te atrapalhar, alguns vão te derrubar, mas não vão vencer a batalha da luta pelo sucesso, da realização e da felicidade. Que o medo, tu vais perceber daqui a pouco, que o medo nem era tudo isso. Tu vais perceber que com mudança de postura, encarando o medo de frente, tu vais perceber que aquele medo que aparentemente estava te paralisando, ele era, na verdade, bem desprezível. Tu ficarás, inclusive, meu amigo, minha amiga internauta, com vergonha de teres te comportado de forma tão paralisada e tão encolhida como tu estavas inicialmente. Às vezes nós superestimamos o tamanho desse medo. Às vezes imaginamos que esse medo pode nos atormentar, nos paralisar e nos causar sérios danos lá na frente, quando, na verdade, a gente pode perceber e vai perceber que o medo não é esse bicho-papão que inicialmente estávamos pintando. Mas tudo depende da nossa postura e da forma como a gente vê as coisas. Importante também destacar, e eu quero dizer para vocês, que no dia a dia, por mais que o medo, no geral, atrapalhe, ele também tem um lado positivo. Ele também tem um lado positivo. Vocês querem ver os exemplos mais básicos em que o medo é muito benéfico?
Atravessar a rua. Vocês já imaginaram atravessar uma avenida movimentada sem nenhum medo de atropelamento? Porque se não existir o medo do atropelamento, de um choque, de uma queda, de nos machucarmos ou até de morrermos, muitos atravessariam a rua, a avenida, de uma forma mais irresponsável, mais descuidada. Nesse caso, o medo é benéfico. Por que nós procuramos evitar ruas escuras? Por medo. Mas esse medo de andar sozinho em ruas escuras, ele não te faz ser mais cuidadoso, mais cauteloso, mais prudente, evitando esses locais ermos, fora de horário de segurança? Nesse caso, o medo também é benéfico. Vejam, citei 2 exemplos de atravessar uma avenida movimentada e não andarmos em ruas escuras. Dei 2 exemplos do medo preservando a vida, porque o medo preserva a vida também. Mas com relação ao medo de falhar, de fracassar, de não corresponder às expectativas, estudos, enfim, isso acontece muito. Esse professor que se abriu, meio que pediu desculpas, me dei um desconto porque eu sou novato, ele na verdade estava com medo de fracassar. O medo de fracassar fez com que ele abrisse o coração e aí sim revertesse toda aquela situação. Ele mudou radicalmente o seu semblante, até a sua cor, e parou de transpirar daquele jeito. Amigos, medo de falhar é uma coisa normal. É uma coisa normal. Para falar sobre autoestima, segurança, empoderamento, coragem, determinação todos os dias, é evidente que eu me preparo também. Agora, talvez o amigo ouvinte me pergunte: Edson, mas tu não tens medo de nada? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um pouco de medo de morrer por conta de não ver, de repente, os 3 filhos realizados, bem encaminhados na vida. Um mais velho, outra com 20 e o caçula com 11 anos. E para que vocês vejam a importância de planejar, de querermos conquistas grandes. Agora há pouco eu conversava com meu filho e vi que ele está fazendo nesse momento aulas online no escritório ao lado de onde eu estou agora, e eu vi um trabalho que ele estava fazendo que diz mais ou menos assim: por medo de não alcançar 100%, você vai deixar de tentar? Gente, por medo de não conseguir 100%, tu vai deixar de tentar? Por medo de não conseguir ser um grande médico, tu não vais nem tentar a faculdade? Com medo de perder a competição, tu não vais dar nem o pontapé inicial no jogo? Não pode ser assim. O assunto é medo, mas é coragem também. Porque eu quero te estimular a entender que o medo é normal, mas ele não pode, em hipótese alguma, paralisar. No livro sobre o Silvio Santos, ele conta, inclusive, das vezes em que teve pavor e medo, verdadeiro desespero diante da iminência de perder suas mercadorias para os fiscais da prefeitura, quando ele era camelô, aos 16, 17, 18 anos. Há que se superar esse medo, meus amigos, minhas amigas, internautas, superar. E a gente só supera com vontade de vencer. A gente só supera esse medo dando o passo inicial, mostrando para o nosso eu medroso que o nosso eu corajoso é muito determinado, que o nosso eu corajoso é muito empenhado, tem o objetivo de ser muito próspero, que aquele nosso eu determinado tem todas as condições do mundo de te fazer vencer. Tá certo? Quando me perguntam: Edson, do que tu tens medo? Aquele medo que eu citei para vocês, de repente de deixar tarefas incompletas, desafios incompletos, mas eu diria, em termos bem corriqueiros de dia a dia, que eu tenho um medo sim, que é de não acrescentar no dia a dia conteúdos que sejam interessantes para vocês, meus ouvintes. Eu sei, pelas manifestações, pelos comentários, pelas mensagens do WhatsApp, pelas mensagens no meu privativo de Instagram e Facebook, eu sei o quanto
As minhas palavras às vezes motivam e empoderam muitas pessoas. Esse medo de talvez não dar conta do recado faz com que eu cada vez mais tenha que me preparar, que cada vez mais eu tenha que ler, eu tenha que me inteirar e me aprofundar sobre uma série de temas que eu sei que os meus leitores, meus ouvintes, meus seguidores tanto prestigiam. E de verdade, isso me deixa muito feliz. Mas aumenta essa responsabilidade também. Aumenta essa responsabilidade também. Tá certo? Gente, eu quero mandar um grande abraço para os nossos apoiadores, Easy Institute, inglês em 12 meses, com horários programáveis e foco na conversação. Na unidade Mossoró, no centro, próximo ao cemitério velho, mensalidades a partir de R$ 99,00. Agora, finzinho de quarentena, ainda tem essa promoção fantástica de mensalidade de R$ 99,00. Curso nenhum de renome, de prestígio, com estrutura tem. Eu quero também mandar um abraço carinhoso para os amigos do Laboratório Análises. Laboratório Análises com mais de 25 unidades no Rio Grande do Norte, uma estrutura fantástica, o Laboratório Kids, que é encantador sobre todos os aspectos, a arquitetura, o design e a psicologia dos atendentes para lidar com os nossos filhos. Quando se fala em segurança e tranquilidade para as nossas famílias, o assunto sendo o laboratório, eu diria para vocês que o Análises é exemplo de segurança para mim, para ti e para os nossos familiares. A Smart, obras de pequeno, médio e grande porte, fachadas de edifícios, trocas de pastilhas, rejuntes e cobertura, bem como terceirização de mão de obra. A Smart Terceirização e Mão de Obra é uma empresa cearense que chegou para fazer muito barulho aqui no mercado potiguar. Um abraço também para a turma dos óleos milagrosos, as essências naturais do Terra, aqueles óleos tão benéficos, tão importantes para a saúde e por serem naturais e de uma grande empresa americana, eles têm selo de qualidade e de pureza. Vale a pena. Quer saber mais sobre os óleos medicinais naturais do Terra? Telefone para a consultora Ana Paula e tirem as dúvidas. 84 99616 9696. Também um abraço para Tassiana Bezerra, da loja de lingeries, moda mulher e moda família mais encantadora e com os melhores preços da cidade de Mossoró. Ali no centro, na avenida da Rua Rui Barbosa, em frente à Igreja dos Mormons, Fefi Intimates. Procurem no Instagram, Fefi Intimates, vocês vão perceber e vão entender o porquê que o Edson elogia tanto essa loja. Já disse para vocês, quando eu sei que a minha esposa vai na Fefi Intimates, ela volta com surpresa, tá certo? E, gente, também uma saudação especial para a doutora Isabelle Paulini, uma das principais psicólogas e sexólogas do estado do Rio Grande do Norte. Em termos de sexóloga, já foi entrevistada do nosso programa Motivar, vive nas mídias de Mossoró, estará conosco nos próximos dias para mais uma live, abordando temas extremamente importantes, pertinentes àquilo do nosso dia a dia. Doutora Isabelle Paulini atende na clínica Oitava Rosado, aqui no centro de Mossoró, na rua Juvenal Lamartine. Eu quero agradecer a audiência, o carinho, o prestígio de vocês, ao vivo ou mais tarde, na medida em que no Instagram e no Facebook do Edson e do programa Motivar, vocês vão ter à disposição logo em seguida tudo para que vocês possam assistir mais tarde ou à noite. Ou então, relembrar algumas coisas que tu vistes agora no vídeo e que te pareceram interessantes mais tarde em casa, mostrar para um familiar. Não deixem, quando gostam do programa, quando gostam do vídeo, não deixem de curtir e não deixem de compartilhar no Facebook, no YouTube, para que mais amigos tenham acesso aos nossos conteúdos.
não deixem de se inscrever no canal do programa Motivar no YouTube. É de graça, é simples, basta um clique naquele ícone, naquela janelinha e inscrever-se, que vocês estarão dando um apoio, uma força muito grande para o nosso canal, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Lembrem que 15 de novembro está em cima. Não vendas o teu voto, meu amigo. Votar bem é uma coisa fundamental. Não vendas o teu voto, não te corrompas, não aceite porcaria, porque o teu voto não é porcaria. O teu voto vale muito. 15 de novembro, a tua cidade merece todo o respeito, consideração e habilidade, feeling, sensibilidade na escolha. Em Mossoró, vocês já sabem que temos muitos candidatos a vereador e vários candidatos à prefeitura. E Mossoró clama por mudança. Mossoró clama por renovação na Câmara de Vereadores. Tá certo? Beijo no coração de todos vocês e bom fim de semana. Um abençoado fim de semana para todos. Na segunda-feira, já diretamente de Mossoró, estaremos ao vivo com mais um programa Motivar. Saibam todos que mais uma vez foi um privilégio ter estado com vocês.